Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra propriedade termodinâmica relacionada a misturas, nesse caso, a propriedade de mistura. Como vocês podem observar, a propriedade de mistura ela descreve o quanto uma determinada propriedade varia com o processo de mistura. Nesse caso, um processo de mistura isotérmico e isobárico, e ela é definida da seguinte maneira. Então, vejam qual é a simbologia usada para a propriedade de mistura. Então, a gente tem aqui um delta K maiúsculo com um índice mis de mistura. Então, isso a gente vai chamar de propriedade de mistura. Sempre ela vai aparecer com esse delta. Ela sempre vai aparecer com esse mis no subíndice. O que é essa propriedade de mistura? Ela é uma diferença entre a propriedade da mistura, ou seja, o valor que a gente está definindo, nesse caso, o casão, tá? Qualquer propriedade total, pode ser energia interna total, volume total, entropia total, desconsiderando, por isso que a gente tem esse menos aqui, a quantidade das substâncias puras. Então a gente tem esse somatório que é referenciado pelo número de mols de I vezes a propriedade molar de I. Aqui vale a pena ressaltar que quando a gente coloca esse termo, a gente está considerando para as espécies puras. Por isso que é o número de mols da espécie I vezes a propriedade molar casinho da espécie I pura. Tá? Por isso que eu deixei isso aqui muito bem ressaltado aqui no texto. Outra informação é que a gente pode reescrever essa propriedade de mistura escrevendo da seguinte maneira. Se a gente usar a relação da soma, que a gente já viu em outras aulas, eu vou ter aqui o somatório da propriedade parcial molar de I, número de mols de I, menos a contribuição referente aos puros, número de mols de I, propriedade molar de I. Ela também pode ser reescrita, como a gente pode perceber na equação de número 2. Ni está presente nos dois termos, então a gente vai deixar ele em evidência dentro do somatório. Então a propriedade de mistura é a somatória do número de mols de I ponderado pela diferença entre a propriedade parcial molar de I e a propriedade molar de I. A informação aqui que eu trago para vocês é exatamente essa que eu acabei de falar. Bem, a gente também pode reescrever essa equação número 1, não falando só de propriedade total de mistura, mas falando de propriedade molar de mistura. Então, como você pode ver agora na sua tela, na equação de número 4, eu tenho delta casinho de mistura, ou seja, isso daqui é a propriedade molar da mistura. Tá? Ele vai ser um somatório de xi, casinho, casão, propriedade parcial molar de I, menos casinho de I. Tá? Então, qual que é a jogada da propriedade de mistura? Como ela é escrita com esse delta, é importante você tomar ciência nesse momento que a propriedade de mistura ela pode apresentar resultados que são tanto negativos, positivos ou iguais a zero. Então, essa informação numérica que a propriedade de mistura vai apresentar a você, ela vai indicar algo sobre as interações moleculares. Por isso eu coloquei aqui, as interações intermoleculares entre as espécies da solução resultarão em uma variação da propriedade de mistura positiva, negativa ou nula. Lembra do exemplo que nós fizemos em sala? Uma mistura de etanol puro, 50 ml, mais 20 ml de água pura, resultaram em uma mistura final com um volume de 67 ml, como mostra a figura aí na sua tela. E agora vem a pergunta: qual seria o valor desse ΔV de mistura, ou seja, a variação do volume total dessa mistura para esse experimento? Eu quero que você pense com relação a isso e deixe aqui nos comentários a sua resposta.
Isso vai ser bastante importante para saber se você está entendendo ou não essa característica da propriedade de mistura. Qual é a outra jogada importante da propriedade de mistura? Ela vai poder trazer informações para a gente a respeito de quais os tipos de interação estão presentes naquela mistura. Então, a gente pode ver que a gente pode interpretar a propriedade de mistura considerando um processo hipotético em que as substâncias sofrem uma misturação do tipo isotérmica e isobárica. Então, sempre o que nós levamos em consideração é que T e P não variam nesse processo de mistura. Um outro detalhe é que, em nível molecular, a propriedade de mistura reflete como as interações entre as moléculas das substâncias distintas da mistura se comparam às interações entre as moléculas idênticas da substância pura. O que isso quer dizer? Quando a gente coloca duas espécies para interagir em uma mistura, as moléculas anteriormente elas estavam acostumadas a ter interações somente com as espécies iguais a ela. Então, se eu tinha uma substância A pura e uma substância B pura, a substância A só identificava interações do tipo AA e a substância B interações do tipo BB. Quando essas duas espécies são colocadas em mistura, novas interações surgem. Então surgem interações do tipo AB e BA. Essas interações novas, elas podem ter a mesma intensidade que a das puras ou intensidades distintas. Elas podem ser do formato de interações do tipo atrativas ou repulsivas. E é com base na propriedade de mistura que a gente consegue identificar o tipo de interação que está ocorrendo ali. Quer um exemplo? Dá uma olhada em relação à variação do volume molar de uma mistura. Então, quando o volume molar ele apresenta um resultado, ΔV de mistura representa um resultado negativo, então significa que ao misturar as duas substâncias, o volume final vai ser menor do que o volume das duas substâncias puras somadas. Isso aconteceu quando a gente viu a mistura de álcool e água. Quando nós somamos o volume de etanol, que era de 50 ml, mais o volume da água pura, que era 20, a gente esperaria ter um volume final de 70 ml. Mas a gente não obteve isso, a gente obteve um volume menor, 67. O que está acontecendo aí? Em virtude das interações presentes nesta mistura, as moléculas têm interações mais atrativas. Então, por causa da ligação de hidrogênio, a gente vê que essas ligações puxam, entre aspas, uma molécula mais próxima uma da outra. E isso, num efeito global, faz com que o volume final da mistura seja menor. Mas a gente também pode encontrar casos onde o volume final da mistura ele é maior que zero. Ou seja, o volume final vai ter um valor numérico maior do que a soma dos dois volumes das substâncias puras. Nesse caso, para dar um efeito global maior, a gente precisa entender que as moléculas que foram colocadas na mistura têm efeitos de repulsão muito significativos. Então, o que acontece? Nesse caso, uma molécula quer ficar distante da outra e ela empurra a outra molécula, certo? Esse efeito molecular, se contabilizado no efeito global, faz com que o volume final dessa mistura seja muito maior. Então a gente vê que interações repulsivas podem provocar um efeito no volume global que seja maior, e isso a gente analisa pelo ΔV de mistura, sendo um valor positivo. É claro, no volume fica muito claro perceber essa variação, porque o volume, você pode fazer esse experimento no laboratório e você vai observar isso, mas a gente também pode usar outras propriedades para identificar esse tipo de interação. Quer um exemplo? Entalpia. Se eu contabilizar entalpia de mistura, sendo ela positiva e negativa, eu tenho que lembrar que, nesse caso, algumas substâncias, quando em mistura, elas podem liberar calor ou podem absorver calor. Então, por exemplo,
quando a gente analisa um valor numérico do ΔH de mistura e eu percebo que ele é negativo, então quer dizer que quando essas espécies estão na mistura, elas são muito mais estáveis do que quando elas estivessem nas substâncias puras. O que isso quer resultar? Bem, pensa comigo. Para que essas duas espécies estejam na mistura, o ΔH precisa ser negativo. E o que significa você observar um ΔH sendo negativo? Quando a gente faz um fluxograma, todas as setas que saem do meu sistema, elas levam consigo uma simbologia de negativo, ela está saindo do sistema. Quando o ΔH é negativo, significa que houve um excesso de energia quando essas duas moléculas foram colocadas em mistura. E esse excesso de energia mostra que elas são muito mais estáveis com uma quantidade pequena de energia e esse excedente precisa sair da mistura. Então esse calor ele sai. A gente pode observar isso, por exemplo, na diluição de um ácido. Quando a gente dilui o ácido, a gente tem um processo exotérmico, ou seja, o ΔH ele é negativo. O que isso significa? Significa que a água e o ácido têm interações que demandam pouca quantidade de energia entre elas. E esse excedente, que era o quanto ligava moléculas de água com moléculas de água e moléculas de ácido com moléculas de ácido, ele precisa ser retirado do meio reacional, né? E esse excesso de energia, ele é liberado. Por isso a gente pode dizer que água e ácido formam um casal perfeito quando estão juntos com uma quantidade de energia para a ligação entre essas duas moléculas sendo pequena. Por isso a gente considera essa uma mistura estável, né? Agora, quando o ΔH de mistura ele é positivo, veja, positivo significa um processo endotérmico de mistura, certo? Nesse caso, o positivo mostra que a energia ou o calor vai ter que fluir da fronteira para dentro do sistema. Então isso mostra que essas duas espécies elas não gostam de ficar juntas quando mistura. E a gente precisa adicionar um plus, né? Um plus de energia para que elas fiquem confortáveis naquela condição. Quando a gente encontra um ΔH de mistura positivo, significa que, nesse caso, as duas moléculas distintas que foram colocadas em mistura, elas são menos estáveis do que na condição dos puros. E a gente precisa estabilizar com uma quantidade extra de energia que vem da fronteira do sistema, vem de fora para dentro, tá? A gente pode observar isso também nos gráficos. Então, se você observar agora na sua tela, eu tenho um ΔH de mistura para substâncias formadas que formam uma mistura de água e metanol. Perceba que no eixo X eu tenho a fração de água presente, tá? E no eixo Y eu tenho ΔH de mistura para essas composições. O primeiro detalhe que você tem que observar é que todos os valores desses ΔHs de mistura são negativos, tá? Independente da composição. E um outro fato que tem que ser observado é que todas as curvas do ΔH de mistura partem de zero, estão aqui, e chegam em zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe propriedade de mistura para substância pura. Como quando a gente olha o eixo X e a gente fala das frações molares, a gente está falando de 0 e de 1, a gente está falando ou de uma mistura que tenha só água, ou de uma mistura que tenha só metanol, né? Por isso que a propriedade de mistura parte e chega do valor zero. Nesse caso aqui, perceba que independente da temperatura, veja que a gente tem condições de mistura em diferentes temperaturas, os valores são negativos. Então vamos pensar juntos. Se o valor é negativo, então quer dizer que eu tenho um ΔH negativo. E esse ΔH negativo representa um processo de misturação onde o calor sai da mistura, né? Ele sai da mistura, processo exotérmico.
Então, o que eu observo aqui? Eu observo que, nesse caso, água e metanol formam uma mistura mais estável quando elas estão juntas, né? Tão estável que é que o excedente de energia que antes ligava água e metanol, ele é desprezado pela mistura. E isso é observado nesse sinal negativo de cada uma dessas curvas que a gente está vendo aqui, né? Aí você deve se perguntar, mas professor, por que isso é importante na minha formação como engenheiro químico ou engenheiro de alimentos? Bem, pensa que o nosso propósito como engenheiros químicos e de alimentos é fazer o processo de separação dessas misturas. Então reflita comigo, se água e metanol gostam de estar em solução e para isso liberam uma quantidade de energia, se eu quiser separar água e metanol, eu tenho que fazer o contrário da natureza observada. Então, para separar água e metanol, ao invés de eu retirar essa quantidade de energia, eu coloco. Bem, para você que já viu o processo de destilação, é exatamente isso. A gente pega essa energia e fornece a solução na forma de calor. E aí você vai observar a formação de duas fases, né? Uma fase vapor e uma fase líquida. Com certeza, na fase vapor, você vai ter muito mais quantidade de metanol do que na fase líquida, que está rica em água. Então, a propriedade de mistura, ela te ajuda também a pensar o que você vai ter que fazer para separar essas misturas. Quer um outro exemplo? Acompanha comigo aqui esse caso, que é o caso da mistura formada por ciclohexano e tolueno. Essa mistura ela está a 18 graus Celsius e você pode perceber que no eixo Y eu tenho ΔH de mistura. E esse caso aqui já mostra uma situação totalmente diferente. O ΔH de mistura dessa solução formada por ciclohexano e tolueno, ele é positivo. Então, significa que eu preciso, em qualquer composição dessa substância, adicionar uma quantidade de energia ao meu sistema. Ou seja, esse é um processo que vai demandar um processo de misturação onde o calor vai fluir da forma endotérmica, ele vai para dentro, né? Ele vai para dentro para quê? Para estabilizar essa mistura. Perceba que, olha o tamanho dessas moléculas. Aqui a gente tem uma, aqui a gente tem outra. Então, nesse caso, pessoal, existem grandes forças de dispersão presentes entre essas moléculas. E para a gente suavizar essas forças de dispersão, a gente precisa colocar no sistema uma quantidade de energia que vem por esse ΔH de mistura. Então, se eu misturo ciclohexano e tolueno, ele vai roubar a energia das vizinhanças para estabilizar essas duas moléculas lá dentro da mistura. Bem, como eu disse anteriormente, se eu quero separar essas duas substâncias, eu faço o contrário. Então, se eu quero separar ciclohexano e tolueno, eu retiro essa quantidade de energia e com certeza eu vou ter a formação de duas fases dessas duas substâncias. Bem, é isso que eu tinha para passar para você nesse vídeo. A gente falou um pouquinho hoje sobre a propriedade de mistura e viu como ela pode ser um indicativo de quais as interações dominam aquela mistura e principalmente dá um indicativo de como a gente, como engenheiros químicos ou engenheiros de alimentos, podemos separar essas duas substâncias olhando apenas no indicativo numérico da propriedade de mistura. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você entendeu a propriedade de mistura, deixe o seu joinha. Tá com dúvida? Não tem problema. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou ter o prazer de respondê-la. E não esquece de ativar as notificações do canal. Nesses próximos dias eu vou estar colocando aí vários vídeos e é importante que você ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até uma próxima.